Algumas pessoas podem até te entender, mas ninguém te entende como Jesus. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero convidar todos vocês a essa reflexão. Prestem bastante atenção. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, é muito importante o seu like, para o YouTube espalhar essa mensagem. E por fim, não se esqueça, compartilhe com alguém que você ama. Vamos então entender isso? Pastor, ninguém me entende? Algumas pessoas podem até dizer que te entende, mas existe um que te entende melhor do que você mesmo. E eu vou te mostrar aqui nas Escrituras o porquê. Vamos ver? Na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 2, no verso de número 17, diz assim: pelo que convinha que em tudo, isso aqui está se referindo a Cristo, em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, ou seja, aquele que intercederia por nós, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Verso de número 18 diz: porque naquilo que ele mesmo, Jesus, sendo tentado, padeceu, pode então socorrer os que são tentados. Meus irmãos, o nosso Jesus se fez homem. E se fazendo homem, ele passou por todo tipo de tentação. Mas a Bíblia diz que ele, em todas as tentações, não pecou em nenhuma delas, para que pudéssemos entender que aquele que tem o Espírito, como ele no seu ministério terreno, também podia provar de tão grande maravilha. Aqueles que têm o Espírito Santo também podem, conseguem. É certo que nós não somos perfeitos como Cristo, mas você pode sim, você consegue sim. Alguns dizem e tentam apontar as nossas falhas, os nossos erros. Alguns tentam até nos deixar de lado, talvez. Estou falando com alguém agora que ninguém entende, ou dizem que entende, mas só Jesus consegue entender as tuas fraquezas, consegue entender as suas lutas, os sentimentos que tem dentro do teu coração, porque ele já sofreu toda essa tentação também. Diferente de nós, ele não pecou. Mas por que ele nos entende? Porque ele pode não ter pecado, mas ele sentiu na carne, ele sentiu na sua alma todos os sentimentos que um ser humano comum
pode sentir. Por isso ele consegue te entender. Por isso ele consegue me entender. E é por isso que aqui nesse texto eu deixei claro, aqui o texto é que nos deixa claro, na verdade, que por conta de nos entender, por também ter sofrido, só que sem pecar, todos os mesmos sentimentos, diferente de nós, ele pode então ser o nosso intercessor. Aqui está dizendo que ele é sumo sacerdote, ou seja, ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Eu quero te dizer que ele nunca vai desistir. Ele nunca vai deixar de lutar por cada um de nós. Se um homem caiu, se uma mulher caiu, está sofrendo por causa dos seus próprios erros, por não ter conseguido controlar as suas próprias emoções, foi precipitado ou se entregou aos erros, por não ter entendido o que está acontecendo ao seu redor. Jesus, ele entende tudo isso e é por isso que ele luta por nós e ele vai nos colocar no caminho certo. Eu fico imaginando, ele vê uma pessoa que se atrapalhou todo ou toda e ele diz: eu vou ajudar. Essa pessoa se rendeu a mim, está lá de joelhos pedindo misericórdia, pedindo ajuda, porque diferente de mim, que sou perfeito, eu fiquei imaginando Jesus pensando, ele olhando para nós, em oração, pedindo perdão, pedindo misericórdia dos nossos erros, das nossas falhas, ou então angustiados porque não sabemos como solucionar problemas que fomos nós mesmos, que por causa de nós mesmos é que esses problemas começaram. Aí eu fico imaginando Jesus olhando para nós, a gente lá orando, e ele dizendo: eu vou ajudar, eu entendo o que a minha filha está passando, eu entendo o que o meu filho está passando. Eu, por ser perfeito, fui tentado a errar, a falhar, que nem ele. Só que eu, Jesus dizendo, eu sou perfeito e não caí. Não me deixei levar por essas emoções, por esses sentimentos. Não fui engodado, não fui abraçado, engolido por nenhum tipo de engano de Satanás. Mas esta minha filha, este meu filho, está sofrendo. Então ele nos entende por dentro e por fora. E ele vai nos ajudar a ser como ele. É lógico que exatamente como ele ninguém nunca conseguirá ser, mas a Bíblia diz que ele é o nosso modelo. E a Bíblia nos diz que o plano de Deus é esse, nos tornar semelhantes. Ser semelhante não é ser igual, mas ser semelhante a Ele, pelo menos. E quem é que está nos ajudando nessa caminhada de santificação, nessa caminhada de nos aproximarmos o máximo possível da semelhança do nosso Jesus? Quem é que está nos ajudando? O próprio Espírito de Cristo, que veio sobre essa terra e que passou por lutas, por sentimentos terríveis, passou pelo fracasso. Ele sentiu em seu coração sentimento de fracasso quando
os irmãos ali, os apóstolos o abandonaram. Ele sentiu vergonha quando deixaram ele praticamente, segundo os historiadores, praticamente não, deixaram ele nu na cruz. Uma vergonha para os judeus. Cuspiram nele, bateram nele. Ele sabe de tudo isso. Tudo isso que você está sentindo, ele já sentiu. Ele só nunca sentiu vergonha de ter errado, porque ele nunca errou. Isso ele nunca sentiu. Diferente de nós, é lógico. Mas os demais sentimentos ele já teve. Vontade, o inimigo queria, né? O inimigo queria que ele tivesse vontade de pecar, mas ele resistiu, não pecou, porque até a mente de Cristo, naquela época, era santificada. O pecado não conseguia dominá-lo, porque ele não tem pecados. Ele nunca provou ser um pecador. Os pecados da humanidade é que vieram até ele. Ele tomou sobre si os pecados da humanidade. Agora, ele mesmo pecar por si, nunca, jamais. Meus amados, ele está aí do teu lado agora, lutando por você. Ele está aí agora, intercedendo por você. Não desista. Você pode não ter sido perfeito, ou não é, e ninguém é. Mas aquele que é perfeito, que sofreu os piores sentimentos dessa terra, as piores traições, ele consegue te entender. Ele está aí do teu lado. Não desanime. Persevere, levante a cabeça. Receba um abraço do Espírito Santo agora. Coloque a mão sobre o seu coração, deixa o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Senhor, meu Deus, é aquele que está aí, cuidando desta vida. A Tua palavra nos ensina que ninguém nos entende como o Senhor nos entende. Porque o Senhor conhece e prescruta, ó Deus, até a alma do ser humano. Juntas e medulas, o Senhor conhece tudo e todas as coisas que existem na vida do teu filho e da tua filha que está aí agora, orando comigo. Ah, Senhor meu Deus, ninguém pode escapar dos teus olhos. Ninguém consegue esconder os verdadeiros sentimentos daquele que nos conhece. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos conhecia. Minha irmã, meu irmão, diga para o Senhor: Deus, já que o Senhor me entende, e é o único que consegue entender coisas que nem mesmo os meus pais conseguem entender, já que o Senhor é o único que tem essa capacidade, então me ajuda. Peça para Deus agora: Senhor, ajude essa vida, arranque toda dor, arranque, Senhor meu Deus, todo esse sentimento de inferioridade,
de vergonha, talvez por ter errado. Tem misericórdia, meu Pai. Eu te peço do fundo do meu coração, por amor às almas, eu te peço, Senhor, toque nessa vida. Coloque paz, coloca confiança de que tudo vai mudar. Em nome do Senhor Jesus. Estenda a tua mão e diga: eu vou conseguir e vou também contar o meu testemunho. Diga isso com as mãos estendidas, declare isso, determine isso. Eu vou conseguir, porque aquele que me entende é também aquele que me ajuda. E o nome dele é Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.